Olá, sou Jesus e quero te fazer um convite especial. Vem comigo, e vou te contar como foi a minha vida como filho do homem aqui nesta terra. Mas antes, vamos conversar um pouco sobre os motivos que me fizeram deixar o trono junto ao Pai para vir a este mundo que se desviou do caminho. Aceita o convite? Então, vem, meu filho. Tenho certeza de que tudo o que você vai ouvir a partir de agora vai transformar sua vida, trazendo paz e esperança como nunca antes. Nunca você ouviu nada semelhante. Esses momentos que passaremos juntos serão significativos em sua jornada de volta ao lar celestial. Eu era o comandante das hostes angelicais no céu. Os anjos mais brilhantes e exaltados anunciavam a minha glória na criação. Na minha presença, diante do trono de Deus, eles cobriam o rosto e lançavam suas coroas aos meus pés, cantando hinos de triunfo ao contemplarem meu poder e majestade. Mas eu vi que você, meu amado, estava desamparado, precisando de salvação. E meu amor por você foi tão grande que decidi deixar toda essa glória e majestade. Tomei a forma de um servo para poder sofrer e morrer por você. Eu poderia ter permanecido ao lado do meu Pai no céu, usando a coroa e as vestes reais. Mas, por amor a você, troquei as riquezas do céu pela pobreza da terra. Escolhi renunciar ao posto de supremo comandante e à adoração dos anjos que tanto me amavam. Em vez disso, aceitei a zombaria e o desprezo de homens ímpios. Por amor a você, aceitei uma vida de privações e uma morte vergonhosa. Eu fiz tudo isso para provar o quanto Deus o ama. Vivi na terra para mostrar como você pode honrar a Deus através da obediência à sua vontade. Cada passo que dei, cada ensinamento que compartilhei, foi para que você pudesse ver um exemplo de amor e fidelidade. Eu queria que você soubessem que pode me seguir e, ao fazer isso, pode finalmente viver comigo no lar celestial. Meu sacrifício foi por amor a você, para que pudessem ter vida eterna e experimentar a plenitude do amor de Deus. Lembrem-se sempre de que fiz tudo isso por você, porque é precioso para mim. Meu desejo é que, ao entender esse amor, possa viver de uma maneira que honre a Deus e traga paz e esperança ao seu coração. Eu estou com você, sempre guiando e amando, esperando o dia em que estaremos juntos para sempre no céu. Minha mãe, Maria, era uma jovem muito querida por Deus. Um dia, ela estava em casa quando, de repente, um anjo chamado Gabriel apareceu. Ela ficou muito assustada, mas o anjo disse: "Não tenha medo, Maria. Você é muito especial para Deus. Ele te escolheu para ser a mãe do seu filho." Maria ficou surpresa e confusa. Como ela poderia ter um filho, se ainda não era casada? "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. O menino que você vai ter será chamado Filho de Deus." Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a vontade dele. Logo minha mãe contou a notícia para José, o homem com quem ela estava noiva. No começo, José não sabia o que fazer. Ele ficou triste e preocupado, mas um anjo apareceu para ele em um sonho e disse: "José, não tenha medo de casar com Maria. O bebê que ela espera é do Espírito Santo. Quando ele nascer, você deve chamá-lo de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados." José, então, aceitou o plano de Deus e cuidou de Maria com muito amor e carinho. Quando estava quase na hora de eu nascer, o imperador romano ordenou que todas as pessoas fossem para suas cidades natais para um recenseamento. Então, Maria e José viajaram para Belém. A cidade estava muito cheia, e não havia lugar para eles ficarem. Finalmente, eles encontraram um estábulo, um lugar simples onde os animais dormiam, e foi lá que eu nasci. Maria me envolveu em panos e me colocou em uma manjedoura. Naquela mesma noite, alguns pastores estavam nos campos cuidando de suas ovelhas. De repente, um anjo apareceu para eles e disse: "Não tenham medo. Eu trago uma boa notícia que vai trazer grande alegria para todos. Hoje, em Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura." Os pastores foram correndo para Belém e me encontraram lá, exatamente como o anjo havia dito. Eles ficaram maravilhados e contaram a todos sobre o que tinham visto. Algum tempo depois, uns sábios vieram do Oriente. Eles tinham visto uma estrela brilhante no céu e sabiam que ela anunciava o nascimento de um rei. Eles seguiram a estrela até Belém e me encontraram com Maria.
Eles me deram presentes preciosos, ouro, incenso e mirra. Mas, antes de voltarem para casa, esses sábios tiveram um sonho avisando para não voltarem ao rei Herodes, pois ele planejava me matar. Herodes era um rei cruel e, quando ouviu falar sobre meu nascimento, ficou com medo de perder seu trono. Ele mandou seus soldados para Belém com a ordem de matar todos os meninos com menos de 2 anos. Mas, antes disso, um anjo apareceu para José em um sonho e disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, porque Herodes está procurando o menino para matá-lo. José fez exatamente como o anjo disse. Ele pegou Maria e eu, e nós viajamos para o Egito, onde ficamos seguros até que Herodes morreu. Minha infância foi cheia de momentos simples, mas muito especiais. Nasci em Belém, e minha mãe, Maria, sempre me contava sobre a noite do meu nascimento. Ela falava sobre uma estrela muito brilhante no céu e sobre os pastores e sábios que vieram nos visitar. Eu era só um bebê, mas ela dizia que sentia uma paz profunda naquela noite. Cresci em Nazaré, uma cidade pequena e tranquila. Meu pai, José, era carpinteiro, e eu adorava passar tempo com ele na oficina. Ele me ensinou a trabalhar com madeira e a fazer tudo com cuidado e amor. Adorava brincar com meus amigos. Corríamos pelos campos, subíamos em árvores. Eu sempre tentava ser justo e bondoso, mesmo nas brincadeiras. Alguns amigos vinham até mim com seus problemas, e eu ouvia com atenção, tentando ajudar como podia. Minha mãe me contava muitas histórias sobre Deus e os profetas. Eu gostava de ouvir e refletir sobre elas. Sentia uma conexão especial com Deus desde pequeno. Quando fui ao templo pela primeira vez, senti uma alegria imensa. Falei com os sábios lá, e eles ficaram surpresos com minhas perguntas e minha compreensão das Escrituras. Minha infância foi cheia de amor e aprendizado. Cada dia era uma nova oportunidade para estar mais perto de Deus, ajudar as pessoas ao meu redor e aprender mais sobre o mundo. Esses anos moldaram meu coração e me prepararam para a missão que Deus tinha para mim. Eu sentia que estava sendo guiado por um amor muito grande, um amor que eu queria compartilhar com todo mundo. Na minha época, os judeus davam muita importância à educação dos seus filhos. As escolas ficavam próximas às sinagogas, que eram as casas de culto, e os professores eram chamados de rabis, homens considerados sábios e bem preparados para ensinar. Eu não frequentava essas escolas porque muitas das coisas que ensinavam não eram verdadeiras. Em vez da palavra de Deus, eles ensinavam os preceitos dos homens, que muitas vezes contrariavam o que Deus havia transmitido através dos profetas. Deus, através do Espírito Santo, orientou minha mãe, Maria, sobre como me educar. Ela me ensinou as Sagradas Escrituras e, assim, aprendi a ler e a estudar por mim mesmo. Eu também gostava muito de estudar as maravilhas da criação de Deus, tanto na terra quanto no céu. No livro da natureza aprendi sobre as plantas, os animais, o sol e as estrelas. Dia após dia, eu observava tudo ao meu redor e tentava entender as lições que essas coisas poderiam me ensinar, procurando compreender a razão de todas as coisas. Anjos santos estavam comigo, ajudando-me a aprender sobre Deus. Assim, fui crescendo em estatura e vigor, e também em conhecimento e sabedoria. Toda criança pode adquirir conhecimento da mesma forma que eu. Os mestres judeus tinham criado muitas regras para o povo e exigiam que todos as seguissem, mesmo que Deus não as tivesse ordenado. Até as crianças tinham que aprender e obedecer a essas regras. Eu não procurava aprender o que os rabis ensinavam. Sempre tratei esses professores com respeito, mas estudava as Escrituras e seguia as leis de Deus. Chegou o tempo. Era o momento certo predito na profecia, a hora de começar meu ministério. Eu já tinha uns 30 aninhos, grandinho, não é mesmo? Meu primeiro ato foi ir até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Você já ouviu falar de João? Ele foi enviado para preparar o caminho para mim, pregando no deserto e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Você já se sentiu tocado por uma mensagem de fé? Multidões iam ouvir João. Muitos se sentiam convencidos de seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. O Senhor tinha revelado a João que um dia eu, o Messias, viria a ele para ser batizado.
Deus também prometeu a João que lhe daria um sinal para que ele soubesse que era eu. Quando cheguei, João viu em meu rosto os sinais de uma vida santa e, por isso, ele hesitou. Eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas eu lhe respondi: deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Você já se sentiu chamado a fazer algo importante, mesmo que não entendesse totalmente o motivo? Ao dizer essas palavras, meu rosto se iluminou com a luz celestial, a mesma luz que Simeão viu quando me segurou no templo. Então, João me conduziu às águas do belo Jordão e me batizou diante de todas as pessoas. Você sabe por que fui batizado? Não foi para mostrar arrependimento pelos meus próprios pecados, pois nunca pequei. Fiz isso para dar um exemplo a todos. Quando saí da água, ajoelhei-me na margem e orei ao Pai. Então o céu se abriu, e raios de glória como luz brilhante desceram, e o Espírito de Deus veio sobre mim como uma pomba. Você já sentiu a presença de Deus de uma maneira especial? Minhas feições e todo o meu corpo brilhavam com a luz da glória de Deus. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A glória que repousou sobre mim é um sinal do amor de Deus por todos nós. Eu vim como seu exemplo, e assim como Deus ouviu minha oração, Ele também ouvirá a sua. Você já orou com fé, acreditando que Deus ouve suas palavras? Os mais necessitados, os mais pecadores, os mais desprezados podem ter acesso ao Pai. Quando você vai a Ele em meu nome, a mesma voz que falou comigo fala com você, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois do meu batismo, fui levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Você já se sentiu guiado a enfrentar desafios difíceis? Eu não estava procurando tentação. Queria ficar a sós para pensar sobre minha missão. Durante o jejum e a oração, me preparava para a jornada difícil que tinha pela frente. Satanás sabia onde eu estava e veio me tentar. Você já sentiu uma tristeza profunda e carregou um peso enorme? Quando saí das águas do Jordão, meu rosto brilhava com a glória de Deus. Mas, no deserto, essa glória desapareceu. Eu carregava os pecados do mundo e sentia uma tristeza e angústia como ninguém jamais sentiu. Eu sofria pelos pecadores. Você já teve que resistir a algo que parecia irresistível? No Éden, Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer o fruto proibido, trazendo sofrimento e morte para o mundo. Eu vim para dar um exemplo de obediência. No deserto, depois de jejuar por 40 dias, mesmo com fome, eu não desobedeceria a Deus para conseguir alimento. Satanás apareceu com a aparência de um anjo de luz e disse: És filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu respondi: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você já teve que lembrar a si mesmo do que é realmente importante? Obedecer à palavra de Deus é mais importante do que conseguir alimento material. Aqueles que obedecem a Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas. Satanás não conseguiu me derrotar na primeira tentação, então me levou ao ponto mais alto do templo de Jerusalém e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Eu respondi: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Você já teve que resistir à tentação de testar os limites? Devemos confiar no cuidado de Deus, mas não devemos nos aventurar onde Ele não nos ordena. Deus perdoa os que buscam perdão e se afastam do pecado, mas não pode abençoar os desobedientes. Satanás então se revelou como realmente era, o príncipe das trevas. Levou-me ao topo de uma montanha e mostrou todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Você já teve que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Olhei para a cena e vi além da beleza exterior. Vi o mundo em sua miséria e pecado, afastado de Deus. Desejei resgatar o que estava perdido e devolver ao mundo mais do que a beleza original. Resisti à tentação por amor aos pecadores. Eu disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás ofereceu o mundo e suas riquezas, mas eu permaneci firme.
Ele nos tenta com vantagens que podem resultar da prática do mal, mas dar ouvidos a esses conselhos nos afasta de Deus. Você já teve que afastar uma tentação persistente? Eu mostrei o que devemos fazer quando tentados. Disse a Satanás: retira-te, e ele foi obrigado a se afastar. Do mesmo modo, você deve resistir e vencer Satanás. O Senhor nos diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. No início do meu ministério, quando as multidões começaram a me seguir e os sinais do reino de Deus se manifestavam através das curas e dos ensinamentos, eu sabia que era o momento de escolher aqueles que estariam mais próximos de mim, para aprenderem, para serem preparados e, eventualmente, para levarem adiante a mensagem do reino. Certa noite, retirei-me para um lugar solitário na montanha e passei a noite em oração. Eu buscava a orientação do Pai para escolher os 12 que seriam meus apóstolos, aqueles que teriam uma missão especial entre os meus discípulos. Na manhã seguinte, desci da montanha e chamei aqueles que já haviam me seguido de perto. Havia muitos discípulos, mas eu sabia quem o Pai havia escolhido. Reuni-os e comecei a nomear um a um. Primeiro, chamei Simão, a quem dei o nome de Pedro. Ele era um pescador, impulsivo e cheio de paixão. Ao seu lado, seu irmão André, que também era pescador e havia sido discípulo de João Batista antes de me seguir. Em seguida, Tiago e João, filhos de Zebedeu, a quem dei o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eles tinham um zelo ardente e, apesar de sua impulsividade, eu sabia que seu fervor seria canalizado para o bem do reino. Chamei também Filipe, que sempre estava pronto a buscar a verdade, e Bartolomeu, também conhecido como Natanael, um homem em quem não havia dolo. Depois, chamei Mateus, o publicano. Ele era odiado pelos judeus por trabalhar como coletor de impostos, mas eu via o arrependimento e a transformação que a verdade trazia ao seu coração. Tomé, o cético, que sempre buscava provas concretas, mas que encontraria uma fé inabalável, foi o próximo. Em seguida, chamei Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o zelote, que tinha um fervor revolucionário, mas que aprenderia a verdadeira natureza do reino de Deus. Chamei também Judas, filho de Tiago, que muitas vezes era confundido com Judas Iscariotes, a quem também escolhi, apesar de saber que ele me trairia. Sua presença era parte do plano maior que o Pai tinha para a redenção da humanidade. Nomeei esses 12 para que estivessem comigo, para que pudessem ser enviados a pregar e para terem autoridade sobre os espíritos imundos. Esses homens, apesar de suas falhas e diferenças, seriam transformados pela minha presença e pelo poder do Espírito Santo. Eles seriam as testemunhas do meu ministério, da minha morte e ressurreição, e seriam os pilares sobre os quais o reino de Deus seria proclamado ao mundo. Foi assim que escolhi e nomeei os 12 apóstolos, com amor e propósito, sabendo que através deles a mensagem do reino se espalharia por todas as nações. Quando comecei a compartilhar a mensagem de Deus, não fiz isso diante dos grandes líderes religiosos em Jerusalém. Eu comecei numa pequena vila na Galileia, durante um casamento. Queria mostrar o quanto me importo com a alegria das pessoas. Depois de ser batizado no Rio Jordão, voltei para a Galileia. Soube que haveria um casamento em Caná, uma vila perto de Nazaré, e fui até lá com meus discípulos. Os noivos eram parentes de José e Maria, e nós fomos convidados para a festa. Foi uma alegria encontrar minha mãe novamente. Ela tinha ouvido sobre o meu batismo e estava cheia de esperança e preocupações. Maria sempre acreditou que eu era o Messias, desde que o anjo lhe contou sobre o meu nascimento. Na festa, Maria percebeu que o vinho havia acabado, o que seria muito vergonhoso para os noivos. Ela me disse: "Eles não têm vinho." Eu sabia o que ela queria, mas respondi: "Ainda não é chegada a minha hora." Ela confiava em mim completamente e disse aos servos: "Façam tudo o que ele disser." Pedi que enchessem 6 grandes talhas de pedra com água. Depois, disse aos servos para levarem um pouco dessa água ao mestre-sala. Quando ele provou, a água havia se transformado em vinho, e um vinho de qualidade superior ao que havia sido servido antes. Todos ficaram surpresos e maravilhados. Esse milagre não foi apenas para resolver o problema do vinho, mas também para mostrar que a alegria e as bênçãos que ofereço são sempre novas e satisfatórias. O mundo pode oferecer prazeres que parecem bons no início, mas que acabam em tristeza.
O que eu ofereço é uma alegria verdadeira e duradoura. Ao transformar a água em vinho, também quis simbolizar algo maior. A água representava o batismo na minha morte e o vinho, o meu sangue derramado para a salvação do mundo. Cada milagre que fiz foi um passo no grande plano de Deus para salvar a humanidade. Quero que você saiba que sempre estou ao seu lado, compartilhando da sua vida, participando das suas alegrias e dores. Minha missão é trazer paz, alegria e esperança a todos. E eu te convido a caminhar comigo, a confiar em mim, porque eu tenho planos maravilhosos para a sua vida. Uma noite, Nicodemos, um dos líderes dos judeus, veio me procurar. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio, alguém com grande conhecimento e respeito entre seu povo. Veio até mim às escondidas, com medo do que outros poderiam pensar se soubessem que ele estava me visitando. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Eu sabia que ele buscava mais do que um simples reconhecimento. Ele estava faminto por verdade, por algo mais profundo, que a lei e os rituais não podiam oferecer. Então, olhei para ele e disse: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Eu então expliquei: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode suceder isso? Eu respondi: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu queria que Nicodemos entendesse o amor do Pai, então disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A noite era escura, mas o coração de Nicodemos começava a se iluminar com a verdade que eu compartilhava. Eu sabia que ele estava em uma jornada de descoberta, que levaria tempo para compreender completamente. Naquela noite, plantei uma semente de fé no coração de Nicodemos. Ele se afastou com muitas perguntas, mas também com uma nova esperança. Ele buscava a verdade, e eu estava lá para guiá-lo. Meu desejo é que todos venham a entender a profundidade do amor de Deus e encontrem a vida nova que só o Espírito pode dar. Certa ocasião, do alto de uma montanha, realizei um de meus sermões, que se tornou o mais conhecido e que todos hoje chamam de Sermão da Montanha. Nele eu expliquei o que Deus considera mais precioso e o que proporciona verdadeira felicidade. Meus discípulos haviam sido influenciados pelos ensinos dos rabinos e foi para esses discípulos que meus primeiros ensinamentos foram destinados. Do mesmo modo, eles se destinam a você, pois precisa aprender as mesmas coisas. Eu disse, em alto e bom tom: bem-aventurados os humildes de espírito. Eu estava falando dos que reconhecem sua própria pecaminosidade e necessidade espiritual. Sabem que em si mesmos nada podem fazer de bom. Desejam receber auxílio de Deus, e para eles é dada essa bênção. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. Eu também disse: bem-aventurados os que choram. Isso não significa murmurar ou viver em lamúrias, nem apresentar uma disposição amarga e um semblante mal-humorado,
Mas a bem-aventurança refere-se aos que se entristecem verdadeiramente por seus pecados e buscam o perdão de Deus. A todos esses ele perdoará generosamente. O Senhor diz: tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias capítulo 31, verso 13. Continuei dizendo: bem-aventurados os mansos. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando eu era maltratado, pagava o mal que me faziam com o bem. Eu dei o exemplo para que você possa fazer o mesmo. Continuei dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é a prática de ações corretas. É a obediência à lei de Deus, nela, tais princípios estão escritos. A Bíblia diz: todos os teus mandamentos são justiça. Deixei para você, meu exemplo de obediência. A justiça da lei é vista em minha vida. Você tem fome e sede de justiça, quando deseja ter pensamentos, palavras e ações semelhantes às minhas. E você pode ser semelhante a mim se desejar. Pode ter uma vida de ações que se harmonizem com a lei de Deus. O Espírito Santo trará o amor de Deus ao coração de modo que sentirá alegria em cumprir a vontade do Pai. Deus está mais disposto a dar o seu Espírito do que os pais desejam dar boas dádivas aos seus filhos. Sua promessa é: pedi e dar-se-vos-á. Todos os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Também me lembrei dos misericordiosos ao dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com essas palavras eu estava querendo ensinar que ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que merecem. Pois assim Deus tem tratado você. Ele tem prazer em atos de misericórdia. É compassivo para com os ingratos e maus. Do mesmo modo nos ensina a tratar os semelhantes. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Continuei meu sermão e falei em alto e bom tom: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Sabe, Deus dá mais valor ao que você realmente é do que aquilo que dizes ser. O que deseja é que seja puro de coração, então todos os seus atos e palavras serão justos. Davi orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, verso 10. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, verso 14. Essa deve ser a nossa oração. E não me esqueci dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, eu falei, pois o reino de Deus ajunta todos eles. Aquele que tem o espírito manso e humilde como eu, será um pacificador. Tal disposição não provoca discussões ou devolverá palavras raivosas. Antes, torna o lar um lugar feliz e traz uma suave atmosfera de paz que envolve a todos. Continuei falando: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eu sabia que por amor a mim, muitos de meus discípulos seriam lançados na prisão e muitos seriam mortos, então lhes aconselhei a não se entristecer por isso. Nada pode causar dano àqueles que me amam e me seguem. Eu os acompanharei em todos os lugares. Podem ser mortos por causa do Evangelho, mas eu lhes darei a vida eterna e uma coroa de glória. Achei importante dizer a meus discípulos, e também quero que você assimile isso: vós sois a luz do mundo. Em breve, eu partiria do mundo para o lar celestial, mas os discípulos deveriam ensinar aos outros a respeito do meu amor. Deveriam ser luzes entre os homens. A luz do farol, brilhando na escuridão, guia os navios ao porto com segurança. Do mesmo modo, os meus seguidores brilham neste mundo escuro, para guiar os homens ao lar celestial. Por isso, eu chamei você também, assim como meus discípulos, para me seguir e receber todas as bênçãos do Sermão da Montanha. Eu me aproximava de Jerusalém, para assistir às festividades da Páscoa, quando uma grande multidão, que também ia para o evento, cercou-me. Pedi a 2 de meus discípulos que me trouxessem um jumentinho. Tão logo subi no animalzinho, aquelas pessoas começaram a aclamar que eu era o rei, o Messias. 500 anos antes, o profeta Zacarias já havia profetizado esse momento, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aquelas pessoas se mostravam felizes e cheias de ânimo.
Elas não podiam me oferecer presentes caros, mas lançavam suas túnicas como tapete pelo caminho por onde eu passava. Também colheram lindos ramos de oliveira e palmeira para adornar a passagem. Julgavam que escoltavam aquele que haveria de tomar posse do trono de Davi em Jerusalém. Eu jamais permitiria que meus seguidores me prestassem homenagens reais, mas naquela ocasião desejava manifestar-me como o Redentor. Eu estava prestes a tornar-se um sacrifício pelos pecados do homem. Minha igreja, em todos os tempos, deveria tornar o tema de minha morte um assunto de profundo estudo e reflexão. Era, portanto, necessário que a atenção de todos fosse dirigida a mim. Após uma cena como essa, minha crucifixão e morte jamais poderiam se esconder do mundo. Era desígnio de meu Pai que cada evento dos últimos dias da minha vida fosse marcado de modo tão acentuado que nenhum poder pudesse apagar sua memória. Na grande multidão que me cercava estavam as evidências de meu poder para operar milagres. Ali estavam aqueles que um dia foram cegos e libertos foram da escuridão ao encontrarem-se comigo. Também estavam a me aclamar como Messias, os lábios que antes não podiam falar, da mesma sorte, saltavam de alegria, os que antes não podiam andar, todos esses eram os que mais se apressaram em colher ramos de palmeira para acená-los diante de mim. As viúvas e órfãos exaltavam meu nome, deles tive misericórdia. Os que outrora se escondiam por serem leprosos, agora curados, estendiam suas roupas para que eu passasse. Também lá estavam, cheios de vida e felicidade, o filho da viúva de Naim, Lázaro e outros, que foram ressuscitados pelo poder da minha palavra. Todos me seguiram até Jerusalém. A cada momento, mais e mais pessoas se uniam àquela multidão e juntas louvavam a Deus, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Muitos fariseus presenciaram a cena irritados. Sentiam que perdiam o domínio do povo. E a inveja e o ódio dominavam seus corações. Tentaram silenciar a manifestação com toda a sua autoridade. Porém, suas ordens e ameaças só aumentavam mais o entusiasmo do povo. Sentindo que não podiam controlar a multidão, abriram caminho entre ela e aproximaram-se de mim, dizendo: Mestre, repreende os teus discípulos. Argumentam que tais aglomerações tumultuadas eram contra a lei e proibidas pelas autoridades. Eu, porém, lhes respondi: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, e isso mais os enfureceram. Tudo isso acontecia por vontade divina, pois havia sido predita pelos profetas e nenhum poder terrestre poderia impedir. A obra de Deus seguirá sempre em frente a despeito de os homens tentarem impedi-la ou destruí-la. Chegando no alto da colina, Jerusalém em todo o seu esplendor apareceu diante da vista de todos. Extasiado ante a repentina visão de beleza, o povo conteve os gritos. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando ver em mim a mesma expressão de admiração que sentiram. Eu me detive e uma nuvem de tristeza envolveu-me o semblante e a multidão atônita me viu chorar copiosamente. Ninguém podia compreender minha aflição. Eu chorava porque a cidade estava condenada à destruição. Meu coração enchia-se de angústia porque em breve a cidade ficaria desolada. Tivessem eles dado ouvidos à minha voz, recebendo-me como Salvador, Jerusalém teria permanecido para sempre. Teria se tornado a rainha dos reinos, livre com a força concedida por Deus. De Jerusalém, o estandarte da paz teria ido a todas as nações. Ela teria sido a glória do mundo. Porém, seus habitantes fecharam seus ouvidos e seus corações para mim. Você pode entender a minha dor? Os judeus me rejeitaram como Salvador e estavam prestes a crucificar o seu rei. Quando o sol mergulhasse no horizonte naquele dia e a noite caísse, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. Eu sabia o que ocorreria dentro de 40 anos. Que tristeza! Meu coração mergulhava em pranto. Dessa mesma forma, ainda sofro por cada habitante da terra que me rejeita como Salvador, ficando assim nas mãos do cruel adversário. Os líderes judaicos, ao saberem que eu estava perto de entrar na cidade, correram tentando dispersar a multidão que me acompanhava. E cheios de si perguntaram com olhar prepotente: quem é este? Meus discípulos, inspirados pelo Espírito de Deus, responderam: Adão vos dirá: é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Abraão clamará: é Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz.
Jacó responderá: Ele é Siló da tribo de Judá. Isaías falará: Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias exclamou: É o ramo de Davi, o Senhor, justiça nossa. Daniel vos dirá: Ele é o Messias. Oséias confirmará: É o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. João Batista dirá: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jeová declara de seu trono: Este é o meu filho amado. E nós, seus discípulos, disseram eles, declaramos: Este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o Redentor. Até o príncipe das trevas reconhece-o dizendo: Bem sei quem és, o Santo de Deus. Chegou o tempo em que eu deveria comemorar a Páscoa com meus discípulos e pedi a eles para encontrar um aposento e prepararem tudo. Eu disse a eles: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tomando da mesa um cálice de vinho não fermentado, falei: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Foi a última vez que celebrei a Páscoa com meus discípulos. E meu coração ardia diante dos acontecimentos que me aguardavam. Esperei para ver quem lavaria os pés dos demais, fazendo o papel de um servo. Como ninguém se prontificou, eu mesmo peguei a toalha e lavei os pés de todos eles. Somente Pedro a princípio foi resistente, mas quando falei a ele que não teria parte comigo, se não me permitisse lavar seus pés, aí sim se animou e pediu um banho completo. Eu disse a ele que não era para tanto. Disse a eles que lavassem os pés uns aos outros. Eu estava ensinando uma lição de humildade e perdão. Peguei o pão e, tendo dado graças, o parti e entreguei aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Tomei também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Eu estava preocupado com um de meus discípulos, Judas. Eu sabia o que ele tinha no coração. Eu queria dar a ele uma oportunidade para repensar o que já estava em seu coração. Então disse: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aquela noite para mim estava sendo muito difícil. Eu sabia o que me aguardava. Mas o que me parecia mais doloroso era o fato de perder um deles. Eu orei para que fossem unidos e não desistissem do reino. Foram 3 anos e meio querendo mostrar a Judas que aquele não era o caminho, mas ele endureceu o coração. Havia algo de daninho do coração dele, que ele não me permitiu arrancar. Judas era ambicioso e desonesto. Então, conhecendo isso, dei-lhe a oportunidade de cuidar das finanças da obra. Fazia isso com o desejo de que ele mudasse suas atitudes, mas ele não abriu seu coração aos meus ensinos e roubava. E agora, estava prestes a entregar seu mestre, por algum dinheiro. E eu bem sabia o que Satanás estava a preparar para ele. Os outros ficaram indagando entre eles quem seria o traidor. Foi quando dei a última chance a Judas para que refletisse. Eu disse: Aquele para quem eu der o bocado, e entreguei a ele. Olhando-o nos olhos, continuei: O que você tem para fazer, faz depressa. Judas não permitiu que meu olhar o salvasse e saiu para me entregar. Eu havia preparado o coração deles para minha partida. Revelei que haveria de voltar para junto do Pai, mas estaria com eles através do Espírito Santo, e que retornaria um dia para os levar para casa. Ensinei-lhes sobre o dia da ressurreição e como seria meu retorno. Pedi que não ficassem tristes quando eu os deixasse, porque estava partindo para interceder por eles junto ao Pai. Cantamos um hino de louvor e saímos. Parti com meus discípulos para o jardim do Getsêmani, onde costumava orar. Eles ficaram próximo à entrada do jardim, enquanto eu, Pedro, Tiago e João entramos no horto. Os convidei para ficar comigo. A angústia invadia meu peito e caí prostrado no chão. Tinha diante de mim uma via dolorosa e amarga. Sentia o peso do pecado do mundo a separar-me do Pai. Exclamei: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Me dirigi a meus amigos. Precisava deles naquele momento de dor, mas eles dormiam. Falei a Pedro: Simão, tu dormes. Não pudeste vigiar nem uma hora? Eu sabia que seria muito difícil para eles. Momentos antes eu havia os avisado, dizendo: Vocês irão se escandalizar por minha causa e fugirão quando eu for aprisionado. Eles disseram que jamais fariam isso.
E Pedro, cheio de confiança, acrescentou: ainda que todos se escandalizem, eu, jamais. Eu disse a ele que antes que o galo cantasse me negaria 3 vezes. Eram cheios de autoconfiança. Tinham muito a aprender até que estivessem preparados para o ministério de minha igreja. É justamente nas horas mais difíceis e de fracassos que o homem deixa de confiar em si mesmo e se apega ao forte braço de Deus. Outra vez, em angústia profunda, supliquei ao Pai: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Minha agonia era tão imensa que fez com que meu suor se transformasse em gotas de sangue. Novamente fui aos discípulos, mas eles dormiam. Eu me sentia pesaroso, distante do Pai. Tive medo em minha natureza humana, não consegui resistir a tão dura prova. Pela 3ª vez, orei: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Me sentia só, longe de Deus por carregar os pecados do mundo, e sem o ombro amigo dos meus discípulos, que de tão exaustos e sem entender o que estava para acontecer, dormiam. Em sua infinita misericórdia, meu Pai envia Gabriel, o mais poderoso anjo do céu, para confortar-me. Ele ergueu minha cabeça, apoiando-a em seu peito, e apontou para o céu, e me disse: Em breve você verá a derrota de Satanás e uma multidão de salvos ao seu lado no reino, bem junto ao Pai. Seus discípulos lá estarão, exceto aquele que recusou ouvir seus conselhos. Lembre-se de Adão, Abel, Enoque, Elias e Moisés, e também de tantos outros que ainda virão. Eu pensei em você, sim, você que me escuta neste momento. Eu pensei em você. Nesse momento, meu rosto manchado de sangue se ilumina com a paz e a força divina. Aproximei-me de meus amigos e disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ao perceber que a turba do príncipe das trevas se aproximava, falei a meus discípulos: levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Fortalecido, fui ao encontro do traidor. Tomando a frente dos meus discípulos, falei à turba: a quem buscais? Eles me disseram: a Jesus, o Nazareno. Então, eu lhes disse: sou eu. Então, Gabriel colocou-se entre mim e a multidão. Uma luz divina iluminou meu rosto e uma forma de pomba pairava sobre mim. Os inimigos não resistiram à luz divina e recuaram cambaleantes. Os sacerdotes, anciãos e soldados caíram por terra, sem sentidos. Eu poderia ter escapado, mas fiquei ali, calmo e decidido, enquanto os discípulos estavam com medo, muito medo. Os soldados romanos logo se recobraram, levantando-se e junto com os sacerdotes e Judas rodearam-me e cercaram. Novamente, eu disse: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então, eu disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Então Judas aproximou-se e me beijou. Eu disse: para que vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem? Por fim, me prenderam. Pedro arrancou a espada e a orelha do servo do sacerdote. Vendo o que Pedro fizera, soltei as mãos firmemente amarradas pelos soldados romanos e disse: deixai, basta. Toquei então a orelha ferida, que sarou no mesmo momento. Falei a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Olhei então para os sacerdotes e capitães do templo que se encontravam na multidão, lhes disse: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Os discípulos, vendo que não reagia à prisão, como esperavam, fugiram assustados. Eu havia lhes dito anteriormente: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Primeiro fui levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote cujo cargo havia sido ocupado por seu genro, Caifás. Ele me interrogou em relação aos meus discípulos e ensinamentos. Respondi:
Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Um dos servos de Anás, porém, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com o devido respeito, bateu no meu rosto, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Eu respondi: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se falei bem, por que me feres? Fui então levado ao palácio de Caifás. Quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou seu lugar de presidente, ladeado pelos juízes e de uma turba acusadora. Caifás então ordenou que eu operasse um de meus milagres diante de todos, mas permaneci quieto. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e então transferia o julgamento para ser ratificado pelas autoridades romanas. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguiriam nenhuma prova convincente que pudesse levar-me à presença de Pilatos. Sentiam que uma última tentativa precisava ser feita. De repente ouvi o cantar do galo, e me lembrei de Pedro. Virei o rosto para ele que me seguia de longe e com muito medo. Eu sabia o que ele estava sentindo naquele momento. Olhei para ele com compaixão, sabia o que se passava dentro dele. Com o meu olhar transmiti graça e misericórdia, meu olhar o salvou. Então, o sumo sacerdote apontou a mão para o céu e dirigiu-se a mim, falou: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondi: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ao me declarar Filho de Deus e Juiz do mundo, o sacerdote rasgou suas vestes, mostrando-se horrorizado. Ergueu as mãos para o céu e disse: Blasfemo! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Segundo as leis judaicas, um prisioneiro não podia ser julgado à noite. Por isso, embora já condenado, deveria haver um outro julgamento durante o dia. Fui levado, em seguida, para a sala da guarda onde sofri escárnio e abuso dos soldados e da multidão. Ao amanhecer, fui conduzido novamente à presença dos juízes, onde a condenação definitiva foi pronunciada. Uma fúria satânica apossou-se dos líderes e do povo. A multidão urrava como feras selvagens. Arremeteram então contra mim, gritando: Ele é culpado, matem-no. Sacerdotes e príncipes misturaram-se à multidão e cobriram-me de insultos. Vestiram-me com um manto surrado e bateram-me no rosto, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? E havendo-me despido, cuspiram-me no rosto. Você pode estar se perguntando, como estava Judas naquele momento? Judas tinha um forte amor pelo dinheiro. Cultivou o espírito de avareza até que esse alcançou pleno domínio sobre sua vida, e agora podia vender o seu senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Depois de entregar-me, seguiu-me desde o jardim até o interrogatório diante dos príncipes do povo. Não acreditava que eu consentiria em ser morto por eles. Achava que com meu poder iria me livrar dos inimigos e ele, é claro, obter lucro em cima de tudo isso. Quando viu que as coisas não aconteceram como previa, correu diante de todos e exclamou: Ele é inocente. Soltai-o, Caifás. Nada fez para merecer a morte. Caifás, porém, repeliu-o, dizendo: Que nos importa? Isso é contigo. Judas então lançou-se aos meus e confessou que eu era o Filho de Deus, pedindo que eu me livrasse dos inimigos. Eu sabia que Judas não havia se arrependido verdadeiramente do seu ato. Ele temia a punição pelo que havia feito, mas não sentiu genuína tristeza por ter entregado o imaculado Filho de Deus. Mesmo assim, não lhe dirigi nenhuma palavra de condenação. Olhei com piedade e disse: Para isso nasci e para isso vim ao mundo. Judas, tomado pelo remorso e desespero, saiu correndo e se enforcou. Após ter sido condenado pelos juízes do Sinédrio, fui levado à presença de Pilatos, governador romano, para que a sentença fosse confirmada e executada. Os sacerdotes judeus não podiam entrar na sala de julgamento de Pilatos.
De acordo com as leis cerimoniais, tal ato os tornava imundos e os excluía da participação da festa da Páscoa. Em sua cegueira, não viam em mim o verdadeiro Cordeiro da Páscoa e que, ao rejeitar-me, a grande festa havia perdido seu significado. Quando Pilatos me viu, notou um homem de aspecto nobre e de porte digno. Em meu semblante não havia nenhuma expressão de delito. Voltando-se para os sacerdotes, perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Meus acusadores sabiam que não possuíam nenhuma evidência confiável para que o governador romano me condenasse. Então suscitaram contra mim falsas testemunhas. Essas disseram: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Isso era mentira, pois eu havia claramente sancionado o pagamento de tributo a César. Quando os escribas interrogaram-me sobre essa questão, tentando armar-me uma cilada, respondi: daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pilatos, entendendo que as testemunhas eram falsas, me falou: és tu o rei dos judeus? Respondi: tu o dizes. Ao ouvirem essa resposta, Caifás e os que o acompanhavam apelaram para o testemunho que o próprio Pilatos acabava de ouvir e, em altos brados, pediram minha condenação à morte. Pilatos me disse: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Eu, porém, não respondi. Pilatos estava angustiado. Não havia encontrado qualquer indício de crime em mim. Isso impressionou o governador a ponto de convencê-lo de minha inocência. Esperando ouvir de mim a verdade, me perguntou: és tu o rei dos judeus? Não respondi diretamente a essa pergunta, mas disse: vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? A pergunta que fiz tinha o propósito de levar Pilatos a examinar mais profundamente seu coração. Pilatos entendeu o significado da pergunta e seu próprio coração abriu-se ante ele, sentindo a alma agitar-se pela convicção. Nesse momento, porém, um sentimento de orgulho apoderou-se dele, e voltando-se para mim, dizendo: porventura, sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Falei a ele que meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, me disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondi: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então perguntou: que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Fora do tribunal, a turba chegou ao máximo da agitação e tumulto. Os sacerdotes clamavam por uma ação imediata e Pilatos teve que voltar-se para os interesses do momento. Pilatos, então, se dirigiu ao povo, declarou: eu não acho nele crime algum. Essas palavras, vindas dos lábios de um juiz gentio, eram uma reprovação esmagadora da falsidade dos príncipes de Israel. Quando os sacerdotes e anciãos ouviram o juízo de Pilatos, sua decepção e fúria não conheceram limites. Há muito tempo haviam planejado e esperado por essa oportunidade. Quando viram que havia possibilidade de minha libertação, se desesperaram. Descontrolados e aos gritos, denunciaram Pilatos, ameaçando de censura por parte do governo romano. Acusaram-no de recusar-se condenar alguém que eles afirmavam ter se insurgido contra César. Então se puseram a clamar: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Até ali Pilatos não havia pensado em condenar-me, pois estava certo de minha inocência. Mas quando ouviu que eu era da Galiléia, decidiu enviar-me a Herodes, o governador daquela província, o qual se encontrava então em Jerusalém. Através dessa manobra, Pilatos pensou em transferir a responsabilidade de suas mãos para as de Herodes. Eu estava exausto pela falta de sono. Além disso, sofria pelo tratamento cruel que havia recebido. Mesmo assim, Pilatos devolveu-me aos soldados e fui arrastado entre os insultos e zombaria da impiedosa plebe. Na presença de Herodes não passei muito tempo. Ele queria que eu realizasse um milagre, e para isso trouxe enfermos diante de mim. Apesar de me compadecer deles, não pude curá-los, pois jamais faria um sinal para meu próprio benefício. Pilatos se irritou e disse:
Se Herodes, que era judeu como eles mesmos, nada encontrou para que condenassem à morte, porque de novo me trouxeram a ele. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilatos disse: vou castigá-lo e depois será livre. Pilatos recebeu um recado de sua esposa que dizia: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Era costume, no período da Páscoa, soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados romanos haviam capturado há pouco um criminoso de fama chamado Barrabás. Era ladrão e assassino. Então Pilatos voltou-se para a multidão e perguntou-lhes com seriedade: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás! Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Entregando o julgamento ao povo, ele havia perdido a dignidade e o controle da multidão. Então perguntou: que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderão todos: que mal fez ele? Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Quando ouviu o grito terrível: crucifica! O rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginara tal desfecho. Pilatos fez o último esforço para soltar-me, mas em vão. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na minha cabeça e me vestiram com um manto de púrpura. Diziam: salve, rei dos judeus! E davam-me bofetadas. Cuspiram em mim, e uma perversa mão arrancou a vara que me haviam posto nas mãos e com ela golpeou a coroa em minha fronte, a ponto de os espinhos penetrarem em minhas têmporas e o sangue jorrar por meu rosto e barba. Pediu que introduzissem a Barrabás na sala do julgamento e então colocou-nos lado a lado. Apontando para mim, disse em tom solene: eis o homem. Eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Entre os espectadores havia alguns que simpatizavam comigo. Mesmo os sacerdotes e príncipes estavam convictos de que eu era quem dizia ser. Mas não se renderam. Haviam induzido a turba a uma fúria insana e novamente os sacerdotes, os príncipes e o povo gritaram: crucifica, crucifica! Finalmente, com a paciência esgotada diante de uma crueldade tão vingativa e irracional, Pilatos disse ao povo: tomai-o vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos fez tudo o que podia para me libertar, mas os judeus gritavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Tais palavras atingiram Pilatos em seu ponto fraco. Ele já se tornará suspeito ao governo romano e tal notícia a seu respeito seria sua ruína. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu com arrogância: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E os sacerdotes, como também o povo que ali estavam, repetiram a mesma coisa. Isso aconteceu literalmente nas cenas da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos mais tarde. Fui levado ao Calvário apressadamente em meio a zombarias e gritos de insulto da multidão. Os 2 ladrões que também seriam crucificados comigo receberam a sua cruz. O peso do madeiro era mais do que eu podia suportar. Andei apenas alguns passos e caí desmaiado sob o peso da cruz. Quando voltei, a cruz foi novamente colocada sobre meus ombros. Alguns passos e outra vez cai sem sentidos. Meus algozes viram que me era impossível carregar aquele peso além de suas forças e ficaram perplexos sem saber quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento, vindo casualmente ao encontro deles, apareceu Simão, um cireneu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simão eram meus discípulos, mas ele mesmo não tinha me aceitado. Mais tarde, Simão sentiu-se sempre grato pelo privilégio de carregar a cruz do Redentor. O peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio para sua conversão. Os eventos do Calvário e as palavras que de mim ouviu o levaram a aceitar-me como filho de Deus. Chegando ao lugar da crucifixão, eu e os outros 2 condenados fomos amarrados aos instrumentos de suplício. Os 2 ladrões reagiram contra os que tentavam crucificá-los. Eu, porém, não ofereci resistência.
Minha mãe havia seguido naquela terrível jornada até o Calvário. Ao me ver naquela situação degradante, seu coração ansiava por prestar-me socorro, mas esse privilégio lhe foi negado. João, meu discípulo, estava com ela. Olhando para ambos, eu disse: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Daquele momento em diante, João passou a cuidar de minha mãe. Assegurei que minha mãe estivesse cuidada e dei o exemplo às gerações futuras a nunca esquecerem de seus pais idosos. A cada passo daquele caminho tão sofrido, desejava que eu manifestasse o poder divino, como fiz no casamento em Caná da Galileia, mas lá no fundo, ela bem sabia quem eu era e qual era o meu caminho. Não soltei um gemido sequer. De meu rosto pálido e sereno, o suor corria fartamente. Enquanto os soldados faziam sua obra, orei: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo depois de ser pregado na cruz, homens fortes levantaram um madeiro e o fincaram violentamente no chão. Isso causou-me um intenso sofrimento. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico, o qual mandou afixar em cima da cruz, para que todos pudessem ler: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. No entanto, os judeus pediram que Pilatos mudasse a inscrição do letreiro, dizendo: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos sentia-se descontente consigo mesmo por causa de sua fraqueza e desprezou completamente os príncipes perversos e invejosos, dizendo: O que escrevi, escrevi. Os soldados dividiram entre si minhas vestes, mas como minha túnica era sem costura, contenderam por ela e finalmente fizeram um acordo de que deveriam lançar a sorte para ver quem a levaria. Assim que fui erguido na cruz, desenrolou-se uma terrível cena. Sacerdotes, príncipes do povo e escribas juntaram-se à multidão e romperam em zombarias e insultos, dizendo: Se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se, de fato, lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. 2 ladrões foram crucificados comigo. Um deles também me desafiou, dizendo que se eu era realmente o Filho de Deus tinha poder para salvar a mim e a eles. Porém, foi esse repreendido por seu companheiro que disse: Nós merecemos a morte por tudo o que fizemos de mal, mas esse nada fez. Eu sei que realmente és tu o Filho do Deus vivo. Por favor, perdoe meus pecados e não se esqueça de mim quando entrares no teu reino. No último momento da vida desse homem, ele entregou seu coração a mim. Atendeu o convite do Espírito de Deus, e foi justamente pelos pecadores que vim a esse mundo. Sendo assim, lhe respondi: Na verdade, hoje afirmo a você que estarás comigo naquele grande dia no reino de meu Pai. Os anjos contemplam com assombro minha intensa agonia. Minha angústia mental foi tão intensa que quase não senti os sofrimentos da cruz. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol que até o meio-dia havia brilhado no firmamento, negou seu brilho de repente. Em volta da cruz, tudo ficou mergulhado em trevas, como se fosse a hora mais escura da noite. Essa escuridão sobrenatural durou 3 horas completas. Um terror indizível se apossou da multidão. As zombarias e imprecações cessaram completamente e homens, mulheres e crianças caíram por terra cheios de pavor. Relâmpagos ocasionais iluminavam minha cruz. Todos julgavam que sua hora de retribuição havia chegado. A hora 9, as trevas se dissiparam de sobre o povo, mas ainda me envolvia como um manto. Raios flamejantes pareciam arremessar-se sobre mim, ali pendurado na cruz. Foi então que exclamei em um grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz inundou a cruz e meu rosto tornou-se tão brilhante como o sol. Depois, curvando a cabeça sobre o peito, expirei. A mim foi concedido ser sepultado no túmulo concedido por José. Ele era rico e entregou a mim seu coração. A entrada do sepulcro havia sido fechada com uma grande pedra. Uma escolta de soldados romanos montava guarda ao redor, mantendo estrita vigilância para que o corpo não fosse molestado. Alguns guardas rondavam constantemente enquanto outros descansavam no chão. Havia, porém, outra guarda perto do túmulo. Anjos poderosos, enviados do céu, estavam ali.
Apenas um desses anjos tinha poder suficiente para destruir todo o exército romano. A noite que precedeu a manhã do primeiro dia da semana arrastou-se lentamente e aproximou-se a hora mais escura antes do romper da alva. Gabriel foi enviado. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. A terra tremia e arquejava à aproximação do poderoso ser celestial. O anjo veio para cumprir uma missão gloriosa e a velocidade e o poder de seu voo sacudiram a terra em forte comoção. O anjo rolou a grande pedra que selava o túmulo como se fosse um seixo e com voz poderosa que fez a terra tremer, bradou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Sai do sepulcro triunfante e proclamei: Eu sou a ressurreição e a vida. A hoste de anjos curvou-se em reverente adoração diante de mim e me receberam com cânticos de louvor. Maria Madalena foi a primeira a chegar. Vendo que a pedra havia sido removida, correu para contar aos discípulos. Quando a outra mulher se aproximou, viu uma luz brilhando no sepulcro e, olhando lá dentro, notou que estava vazio. Demorando-se um pouco mais ali, de repente viram um jovem, vestido com roupas resplandecentes, sentado perto do túmulo. Era o anjo que havia removido a pedra. Com medo, tentaram fugir, mas ele lhes disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Quando as mulheres olharam novamente para o túmulo, viram outro anjo reluzente, que lhes perguntou: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os anjos então explicaram-lhes a respeito da minha morte e ressurreição. Lembraram a elas das palavras que eu havia falado, nas quais havia predito minha crucifixão e ressurreição. Agora faziam sentido, e com esperança e coragem apressaram-se para contar as novas de grande alegria. Maria estava ausente daquela cena e voltava agora em companhia de Pedro e João. Quando eles retornaram a Jerusalém, ela permaneceu no local da sepultura. Não suportava a ideia de sair dali, sem antes saber o que havia acontecido com meu corpo. Enquanto chorava, eu lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Seus olhos, velados de lágrimas, impediram-na de reconhecer que era eu que lhe falava. Pensou que se tratava do jardineiro e lhe disse em tom de súplica: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Eu disse: Maria. Em sua alegria, esquecendo-se de que eu havia sido crucificado, estendeu-me as mãos, dizendo: Rabone, que quer dizer mestre. Eu, porém, lhe disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu pai e vosso pai. Recusei receber as homenagens de meus discípulos até que pudesse certificar-se de que meu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. Subi às cortes celestiais e do próprio Deus recebi a garantia de que meu sacrifício pelos pecados da humanidade fora completo e perfeito para expiar o pecado, e através de meu sangue todos podiam ganhar a vida eterna. Todo o poder no céu e na terra foram dados a mim. Escolhi o Monte das Oliveiras como lugar de minha ascensão. Acompanhado dos 11, dirigi-me ao monte. Os discípulos, porém, não sabiam que esse seria o último contato comigo. Eu fiquei junto deles 40 dias após a ressurreição. Reafirmei a fé de Tomé e dei a eles instruções com respeito à pregação da palavra. Durante o trajeto, lhes dei as últimas orientações e pouco antes de partir, deixei a preciosa promessa a cada um de meus seguidores. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atravessamos o monte para o lado dos arredores de Betânia. Ali os discípulos se juntaram ao meu redor. Com as mãos estendidas para abençoar, lentamente comecei a subir. Eles não tiraram os olhos de mim, esforçaram a visão para não perder a imagem que desaparecia nas alturas. Uma nuvem de glória arrebatou-me da vista de todos. Ao mesmo tempo, a mais bela e harmoniosa melodia cantada pelo coro angelical encheu o ar.
Eles se voltaram e viram 2 mensageiros celestes que lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir.